Boa tarde. Vamos começar a reunião de Câmara número 2 de 2017. Hoje é dia 27 de janeiro de 2017. Cumprimento todos os elementos do Executivo Municipal, o chefe de visão, o Sr. Engenheiro de Portugal, os técnicos de serviço, público presente. O Executivo Municipal está composto, à exceção da falta do vereador Carlos Jorge Pereira, que está numa reunião em Lisboa, na ARH Tejo, a discutir assuntos de interesse para o município, portanto não pode estar presente nesta reunião. Foi distribuído o resumo diário da Tesouraria, relativo ao dia de ontem, 26 de janeiro de 2017, que revela um total de disponibilidades de 162.977 euros e 49 cêntimos. Portanto, foi dado a conhecer aos senhores vereadores. Depois, ainda antes de entrarmos no período antes da ordem do dia, temos aqui, tínhamos previsto 3 atas para a aprovação, a discussão e aprovação, se bem que só tenha sido possível trazer uma, portanto há duas que não estão ainda concluídas, têm a ver também com alguns aspectos de saúde da própria pessoa que prepara esta documentação. De qualquer maneira, eu penso que na próxima reunião haverá condições para trazer as atas que estão em atraso, estas 2 atas. De qualquer maneira, também me parece que a ata que vem hoje, mais uma vez, não tem condições para ser discutida e aprovada, porque dos que estiveram presentes nessa reunião, só cá está o vereador João Pedro Arraiolos e o vereador Pedro Gaspar. Portanto, nem eu nem o vereador Francisco Cunha estivemos nesta reunião. Fica também prejudicado, terá que vir à próxima. Se estiverem todos de acordo, volta a sair. Isto é uma situação que não se colocava anteriormente com o anterior Código de Procedimento Administrativo, que fazia muito mais sentido. Portanto, havia quórum, votava-se, quem não estava presente abstinha-se ou podia votar também a favor, se bem entendesse. Então, dito isto, penso que temos condições para entrar no período de antes da ordem do dia. Aliás, peço desculpa, temos também aqui, e foi enviado aos seus vereadores, a proposta de calendário para 2017 com a chamada atenção do vereador Francisco Cunha relativamente ao espaçamento. Portanto, vem aqui, esta proposta está nessas condições e, olhando bem para ela, pelo menos no que resta do período do mandato 2013-2017, só há aqui um mês que coloca esta questão de eventualmente poder haver 3 reuniões, que é o mês de junho. Portanto, e depois coloca-se em novembro, embora nós tenhamos que fazer a previsão para todo o ano civil, mas de qualquer maneira em novembro já cai no próximo mandato e eventualmente a Câmara, na altura, poderá sempre rever esta proposta. Portanto, está aqui o calendário para 2017. Penso que os vereadores terão tido a oportunidade de ver, de analisar. Se estiverem de acordo, fica aprovado entre nós, assim, informalmente, e será a partir dele que iremos procurar marcar as reuniões, a não ser, claro, em situações de alguma excepcionalidade e que venham a ter que ser alterados alguns dias de reunião. Se os vereadores há alguma questão relativamente, podemos avançar? Muito bem. Então, fica o calendário aprovado pelo Executivo Municipal. Entraríamos então no período de antes da ordem do dia,
em que eu então irei dar a palavra aos senhores vereadores para, no quadro do nosso regimento, intervirem sobre os assuntos de interesse municipal que entenderem. Senhores vereadores, façam o favor. Sr. Presidente, obrigado. Boa tarde. Aproveito por seguir o seu tom diplomático, cumprimentando, como é óbvio, o Executivo, o Staff de Apoio, Comunicação Social e excelentíssimos municípios que nos fazem companhia e que agradecemos, efetivamente, aquilo que é não só a companhia, como a intervenção cívica de todos os municípios naquilo que nós consideramos, eu pelo menos considero, estou em crer que o Sr. Vereador Francisco Cunha também o considera, a intervenção cívica positiva para o desenvolvimento da nossa terra. E digo isto tudo, já a talho de foice, dizendo que vi com alguma consternação aquilo que foi a última reunião do Executivo e aquilo que foi uma animação despropositada nesta casa, quando eu estou em crer que haverá matérias que são perfeitamente dispensáveis numa casa que se quer calma, que se quer, obviamente, onde haja respeito mútuo tanto dos municípios pelo Executivo como do Executivo pelos municípios e, portanto, não faço aqui nenhuma acusação em particular, apenas registro o meu desagrado pela forma como algumas reuniões acabam por ser concluídas. Feito este parênteses, peço desculpa, passo àquilo que serão os pontos da ordem do dia que me trazem e que considero importantes para discussão, ou pelo menos resposta para o Sr. Presidente. Pergunto-lhe, recebi uma divulgação da APDC, ou um pedido de divulgação da atividade da APDC sobre a rede de apoio ao consumidor endividado, que infelizmente vai ser uma realidade cada vez mais visível nas famílias portuguesas e, de facto, a APDC, a Associação, pede aqui uma divulgação sobre esse instrumento que desenvolveu para apoio ao consumidor endividado, perguntando se a Câmara terá algum interesse em colaborar com a APDC ou não. Depois, também, perguntar a sua opinião, Sr. Presidente, sobre aquilo que foi a resposta da Agência Portuguesa para o Ambiente, de uma interpelação do município, sobre algumas matérias muito técnicas, tanto da Albufeira dos Patudos como da confluência dessa albufeira com o trabalho das águas do Ribatejo, em termos de descarga ou potencial descarga, eventual descarga na barragem. Penso que o Executivo recebeu toda essa resposta por parte da APA e é interessante perceber também a posição do Executivo sobre este assunto. Depois também, Sr. Presidente, para lhe dizer, e já que tenho aqui notado, aproveito para sugerir, já que retirou a ata por falta de quórum, porque a lei assim o obriga nesta fase, também lhe dizer, para depois não ser aqui acusado de não ter feito o aviso prévio, eu iria votar esta ata contra, até porque sabemos que a ata tem o resumo da intervenção dos membros do Executivo, mas posso dizer que o resumo não pressupõe o corte da intervenção. Para dizer, especificamente no período antes da ordem do dia, falta matéria de facto importante que eu referi aqui, que gostava de ver refletido na ata, e a única coisa que lá vem é que eu falei ao nível dos lixos. Bem, qualquer dia vamos ter expressões ainda mais interessantes. Eu não falei ao nível dos lixos, falei obviamente dos lixos e da recolha de resíduos, mas não foi ao nível dos lixos, e gostaria que fosse vista a gravação, até porque temos gravação para ver, o que facilita muito o trabalho, e eu percebo que é um trabalho ingrato quem está a tirar apontamentos, mas depois terá com certeza algum tempo para poder ver a gravação e afinar aquilo que é a ata e os pontos importantes dessa mesma ata. Portanto, foi retirada quando vier agradecido que já pudesse vir corrigida, para evitarmos estar depois, eu pessoalmente, votar a ata contra, que é um exercício que não gosto de fazer. Bem, mas já que falamos em gravações, ou antes de ir às gravações, também perguntar uma coisa. Sr. Presidente, este Executivo lançou um comunicado, um aviso sobre a intervenção, a fazer na Avenida Maria Xavier, com o corte das árvores e com a justificação que as árvores,
enfim, já não tinham condições de sobrevivência, portanto tinham que ser cortadas, tinham que ser reimplantadas novas árvores. Maria Xavier. Sim, não é reunião. Sim. Aqui em frente à escola primária. Bem, o comunicado é sui generis e eu passo a explicar porquê. Nós estamos aqui, nós estamos a transformar a Câmara em algumas matérias quase numa reunião de condóminos, tal é o rigor que é implementado. Nós temos um comunicado à população, com uma data, é certo, onde não indica nem a data de começo, nem a data de fim, portanto não existe um escalonamento da intervenção, o município não sabe minimamente, bem, uma coisa lançada no dia 23 de janeiro, dizer que vamos lá intervir. Bem, pode ser agora, pode ser em setembro, pode ser em maio, depois os serviços tratarão. Não, eu acho que as coisas têm que ser de forma profissional. As pessoas que estão a habitar naquela avenida e quem passa naquela avenida precisa de saber o tempo da intervenção e precisa de saber outras coisas que são importantes. Vão ser plantadas novas árvores, está bem, parece-me bem, mas que árvores? Qual é o tipo de árvores? São árvores próprias da nossa região, são árvores, vamos plantar palmeiras, vamos plantar borracheiras, estas árvores têm ou não libertação de muitas gramíneas, porque tanto para os habitantes daquela avenida como para as crianças, visto que estamos perto de uma escola primária e que esta situação até tem acontecido na confluência de outras escolas com outro tipo de árvores, é importante perceber o que é que vamos fazer. É importante escalonar e depois é importante perceber aquilo que vamos fazer e o tipo de árvores que vamos colocar. E eu penso que isto são instruções básicas de um executivo que se quer, com rigor, a trabalhar e não aquele comunicado que manifestamente, enfim, eu acho que foi só para dizer que fizeram o comunicado. De facto, a informação lá útil para a população não tem. Depois também para perguntar, aproveito que tenho aqui o Sr. EG Portugal, não estou a perguntar ao Sr. EG Portugal, estou a perguntar ao Sr. Presidente, ele entenderá se passa a palavra ou não, sobre as obras no Jardim Municipal. Eu gostaria de saber em que ponto estão estas obras, quero também saber se a fiscalização já teve ou não, visto haver movimentação de terras, já teve ou não que recorrer ao instrumento, que é um instrumento previsto pela lei, é a obrigatoriedade legal de recorrer a um arqueólogo ou não. Isto é uma matéria muito importante, porque de facto existe o boato que existia ali naquela zona um cemitério. Eu não tive forma de comprovar com nenhum cientista. Ouço dizer isto desde que sou pequeno, que existe um cemitério debaixo do jardim, não tenho forma. Existem alguns relatos, mas não existe uma evidência científica. Isto era todo importante para a nossa terra, até do ponto de vista turístico. Mas é preciso saber, eu também tinha pedido ao Executivo acesso ao caderno de encargos, provavelmente eu não posso ter acesso ao caderno de encargos porque ele não me foi disponibilizado, não obstante eu ter feito o pedido, gostaria, do ponto de vista até técnico, de perceber tudo o que se vai fazer lá, mas não tenho acesso a esse documento e, portanto, vou-me cingir a reuniões de Câmara, porque não me terem dado, é provável que eu não possa mesmo ver o que é que lá está. De qualquer forma, e para terminar, já que falámos há pouco em gravações de vídeo, eu quero, talvez tenha despachado, não me estou, pronto, também não tenho grave. Sim, mas gostava, se me for possível ceder o caderno de encargos, eu só preciso do caderno de encargos da fase da proposta. Eu despachei para se dar andamento a isso, não sei, sinceramente. Como deve compreender. Não, eu não quero ter acesso a outras peças documentais que não seja o caderno de encargos da fase de concurso, sem valores, sem preços, a parte técnica, para perceber o andamento da Câmara. Pronto, de qualquer forma, não há aqui nada de lesa pátria, fica apenas o reparo. Se me for legalmente acedido, se for legalmente concedido o acesso às peças, eu gostaria de ter acesso. E já que falámos de gravações em vídeo, eu na verdade queria saudar, e o que eu vou dizer é genuíno, queria saudar aquilo que me parece ser, pela primeira vez em 40 anos, um sinal muito interessante de abertura por parte da CDU local. Com efeito, toda a nossa vida, nós que estamos dependentes dos decisores políticos, nos entregamos muito o que é que se passa verdadeiramente nas reuniões políticas, para depois de tomar decisões aqui no Executivo. Mas tem mais tónica ainda quando sabemos, e o Sr. Presidente o diz, que não toma decisões sozinho, ele não manda na Câmara, quem manda é o coletivo do PCP e ele depois limita-se aqui
a reproduzir aquilo que foi a decisão do coletivo. E, portanto, mais interesse tem ainda saber o que é que se passa no tal coletivo do PCP. Tendo um interesse muito grande para a população em geral, porque obviamente é do dia-a-dia das nossas gentes, estamos a falar do futuro delas, finalmente começamos a ver, e a CDU, e isto é um elogio genuíno, e nada do que eu estou a dizer pode ser negado, Sr. Presidente, é um elogio genuíno perceber que a CDU finalmente liberta para o conhecimento público aquilo que são as suas reuniões privadas. Não todas, com certeza, o que é normal também, mas algumas. E dessas reuniões gravadas em vídeo, daí a questão do vídeo, ficamos a perceber várias coisas. Ficamos a perceber o que é que o PCP ou alguns dos seus membros pensam para a Alpiarça, o que é que o PCP e alguns dos seus membros pensam sobre agentes da Alpiarça, o que é que o PCP e alguns dos seus membros pensam de pessoas que escolheram a Alpiarça para viver, mas que efetivamente não são da Alpiarça. É feita uma referência interessante a um muro que já não existe. Eu presumi, faço esta viagem, como sabem, e eu passei na Estrada do Campo mesmo agora, e presumi que o muro do Paciência fosse aquele da Estrada do Campo, ali na estrada que liga ao Alpiarça está tapada. Na verdade, o muro já não existe. Existem só os portões. Portanto, já ninguém encalha em Alpiarça, na verdade, a não ser que seja lá em algum dos portões, porque o muro de facto já não existe, assim como ainda bem que não existem muitos muros, especialmente num mundo onde se tentam construir novos muros, muros da diferença e muros da vergonha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, perguntar ao Sr. Presidente, porque já na reunião do 11 de novembro e depois na última reunião me tinha prometido que ia entregar a informação sobre quando o município gastou com a SARU, mas pelos vistos... Segunda-feira vai isso. Peço desculpa, esqueci-me. Esqueci-me. Eu até pensava que o Sr. tinha um staff de apoio que pudesse... Não, mas fui eu que me esqueci. É normal. Também se esqueceu de me entregar as documentações das AECs, também se esqueceu de me entregar a documentação do Bar de Chinas. Isso não entreguei. Porque não quer entregar, porque tem algo a esconder, como é normal, e isso e todas as coisas. Como não entregou do Parque Campismo e uma série de coisas, uma série de requerimentos que eu entreguei, que eu pedi documentos e o senhor nunca me os entrega. Mas isso também... O senhor vereador tem estes documentos todos? Tem estes documentos todos. Da SARU, o senhor vereador tem acesso. O senhor vereador e todos os eleitos da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal têm acesso, têm esses dados todos. O senhor está nervoso? Eu não estou nada. O senhor está nervoso? Não. O senhor vereador tem esses dados todos. Assim como o vereador Pedro Gaspar tem os dados do caderno de encargos, ou se não tem, devia ter, ou tem o vereador Manuel Coelho, que eventualmente teria cá estar nessa reunião. É uma questão de passar informação. Porque isso veio aqui, foi aprovado na Câmara, portanto tem que ter. O programa que estivesse no caderno de encargos. Eu peço desculpa, agora está. Pronto, vamos lá. É que eu ouvi o Presidente falar, ouvi o senhor. Sim, tem razão, senhor vereador. Eu só estava a dizer que me esqueci a assumir a minha responsabilidade. E eu aproveitei para dizer que se esquece muita coisa e há coisas que nunca me entregou nem vai entregar. Pronto. Também queria mostrar, de certa forma, o meu desagrado pelo aquilo que se passou na última reunião e a forma como o município foi tratado, que, logicamente, questionou aquilo que eu tinha questionado antes e a resposta foi a mesma. Não é informado o município e não somos informados onde é que são feitas, onde é que vai as descargas do filtro da barragem. Portanto, eu gostava de saber porque é que é tanto secretismo, tanta coisa escondida, mas o que é que se passa? São segredos a mais e coisas escondidas a mais. Mas pronto, cada um, a pouco e pouco, vai percebendo as coisas. Em relação às obras de jardim também, queria colocar essa questão, saber porque é que as obras pararam e se pararam por alguma irregularidade, porque é que começaram as obras sem as coisas estarem no seu perfeito, nas condições normais para começarem as obras. Também queria referir também muito rapidamente àquilo que se passou. Eu na última reunião falei que de facto passaram muito tempo a falar da oposição lá naquela reunião, não é uma reunião do coletivo, essa reunião é muito mais restrita, onde isso não passa cá para fora, sabe-se, porque há sempre quem fala, nem que seja em casa, depois fala-se com os amigos e com as amigas, isso vai-se sabendo. Mas de facto aquilo que foi visto e aquilo que passou nas redes sociais é de facto uma demonstração daquilo que se pensa
e da forma como se tenta comunicar às pessoas. O ódio, a tentativa de excluir determinadas pessoas que escolheram a Alpiaça para viver e que não nasceram em Alpiaça. E estamos a falar de muita gente em Alpiaça, que não nasceu em Alpiaça, assim como em outras localidades. Há muitos alpiacenses a trabalhar fora daqui. Mas, claro, nós percebemos o que é que a CDU pensa dessas pessoas e está bem claro. E também percebemos outra vez, que eu já aqui falei, e isso foi lá dito e referido, continuem às viagens porque as viagens dão votos. Portanto, isso foi dito, está claro, as viagens dão votos e continuamos a passear os idosos para ver se temos mais alguns votos. Como se costuma dizer, com papas e bolos, se vai enganando quem se quer. Bem, como eu na última reunião não tive possibilidade de falar num assunto que pretendo falar, que tem a ver com a situação do mercado do funcionário que está no mercado municipal, vou aproveitar os 12 ou 13 minutos que tenho para poder eventualmente falar naquilo que eu acho que é fundamental e que neste momento é um problema complicado que existe e que eu gostaria de ver resolvido. E gostaria de ver resolvido de várias vertentes. Em primeiro, e acima de tudo, pela parte humana. E depois, também, as minhas questões sobre a parte organizativa ou desorganizada em como as coisas funcionam. Eu queria dizer, e também referir com mais calma hoje, porque espero não ser interrompido, como é que as coisas passaram. Eu, na sexta-feira, no dia 6 de janeiro... O que eu pedia era que não entrassem por nós da vida das pessoas, não é? Pessoal, da vida pessoal das pessoas, passo a pedir a repetição. É só. O resto, o Sr. Vereador aborda, tem que entender. Muito obrigado, Sr. E eu recebi um e-mail anónimo, conforme recebeu o Sr. Presidente e os seus vereadores, em relação com fotos e a descrever uma série de situações onde vivia aquele funcionário. Funcionário que está sob a alçada da Câmara, que é gerida ou dirigida, pode ter o Sr. Vereador também questiona isso, e eu também. Eu não questiono, eu tenho a certeza, mas que devia ser gerida pelo Sr. Presidente e que devia ser ele o responsável, o líder deste todo este processo, todos estes processos, porque foi ele que foi eleito para ser o Presidente da Câmara. Mas o que é certo é que o Sr. Presidente da Câmara, ao ser instado, numa sexta-feira às 4 da tarde, que havia um funcionário a viver naquelas condições, não tinha água quente para tomar banho, que dormia no chão, as condições de salubridade eram péssimas. Acontece que não fez nada e até só na terça-feira é que o homem de facto saiu de lá, quando ele deveria ter sido logo na sexta-feira. Portanto, como eu já tinha dito aqui, o Sr. Presidente dormiu descansado, não se preocupou muito, não pegou no vereador responsável no CCA, não pegou no encarregado também no CCA, e o que é certo é que o funcionário ainda esteve lá mais uns dias naquelas condições. Depois ficou tudo muito preocupado porque o Francisco Cunha denunciou a situação. Mas eu ainda hoje, cada dia que passa, ainda fico mais satisfeito de tê-lo feito, porque fez algumas coisas. Não se fez quase nada, mas já se fez algumas coisas pelo funcionário da autarquia. E se não fosse isso, possivelmente, se eu não tivesse dito nada, ainda hoje andamos a ver como é que resolvemos o problema. O que acontece agora é porque já passaram quase 3 semanas e eu não vi muita coisa ser alterada. Eu sei que o senhor continua lá a tomar banho de água fria, eu sei que o senhor continua a ter problemas complicados, problemas de sobrevivência, porque mesmo ontem eu soube que ele não tinha dinheiro, portanto, é uma pessoa que precisa de ser acompanhada, precisa de ser ajudada, e eu não vejo de uma forma concreta serem dados passos para que as coisas se possam resolver pensando essencialmente na pessoa. Neste momento eu acho que se pensa mais é porque a Câmara não tem capacidade de o substituir, porque ninguém quer ir para lá dos funcionários da Câmara, quem já foi convidado diz que não quer ir para lá, ou quem já foi convidado, ou quem já foi falado. Também sei que é importante ter alguém que garanta todos os dias, é importante ter lá um funcionário que, pasme-se, desde que o Sr. Presidente é Presidente desta autarquia, teve 20 dias de férias. O Sr. é Presidente da Câmara há 7 anos. O Sr. teve 20 dias de férias. O Sr. há 6 anos que não tem férias. Há 5 anos que não tem férias. Não tem um dia de férias. E mais, as férias não lhe são pagas.
têm cerca de 500 horas para receber e não são pagas. E agora eu pergunto, isto no tempo da outra senhora isto acontecia? É que nem no tempo da outra senhora isto acontecia. Mas o senhor defende os trabalhadores e o senhor não chama ao sindicato para defender o homem que não tem férias e que trabalha sábados e domingos e feriados e até no dia que o senhor deu tolerância de ponto ele teve que trabalhar. E não há um mínimo de consideração. Porquê? Porque precisam dele. Porque ele é o escravo daquelas pessoas todas. Onde é que ele vai picar o ponto? Qual é o controle? E imagine-se, o homem está em dificuldade porque o mês de dezembro lhe foi retirado o subsídio de almoço. Porquê? Porque ele estava de férias. Mas que na realidade ele não teve de férias. É que ele não teve férias para retirar o subsídio de almoço como se ele tivesse de férias. Isto é uma coisa que é um absurdo. O senhor é o responsável ao máximo. O senhor pode dizer assim, não tenho culpa. Pode não ter culpa. Mas é o responsável. E tem que assumir as culpas. Como tem que assumir os desmentidos das coisas que o senhor não fala a verdade. Como foi o caso do senhor vir para a comunicação social dizer que a Câmara tinha suportado as despesas do tratamento, quando o senhor sabe que não é verdade, e quem suportou todas as despesas do tratamento foi ele e a família. E o senhor nunca veio desmentir a enorme alarvidade que o senhor disse, que a Câmara suportava as despesas porque ele não tem condições para se defender, porque ele não se sabe defender. Mas eu vou falar com ele, vou-lhe disponibilizar um advogado, para de facto poder ser defendido, porque ele merece ser defendido. E temos que salvar o homem. E eu até hoje não vi nada da autarquia, a não ser explorá-lo, porque o Sr. Presidente permite que uma pessoa que trabalha nesta Câmara durante 6 anos não tenha um sábado, um domingo, um dia de férias. E mais, é que ele trabalha nas férias e nem recebe. E ontem ainda falta quase um mês para receber. Ontem ele tinha 2 euros no bolso porque recebeu o dinheiro e teve que ir pagar a quem tinha que pagar, da alimentação, das roupas, que agora está frio, até estava com frio. Sr. Presidente, isto é um caso humano. O senhor não tenha medo de afrontar as pessoas, não trabalhe só para o voto, trabalhe para as pessoas. O senhor foi eleito para trabalhar para as pessoas, não para trabalhar para o voto. E o senhor e o seu partido trabalham constantemente para o voto. É só para isso que trabalham. E nós vimos daquilo que dizem nas intervenções, onde procuram o ódio entre as 4 paredes, diz, e o fulano tal é isto, e o fulano tal é aquilo, e eles são assim, eles são assado, como se os senhores fossem os deuses e os outros tivessem cheios de defeitos. Quem erra na gestão desta Câmara é quem dirige a Câmara. Eu já lhe disse assim aqui, eu nunca errei na Câmara, porque eu nunca fiz nada. Mas se fizer, assumo. Se fizesse, assumia o erro. E vocês nunca assumem o erro. Portanto, eu espero, Sr. Presidente, vou estar atento para que nos próximos dias se tomem medidas drásticas na tentativa de salvar uma pessoa que está com algumas dificuldades, que está eventualmente é um problema de saúde e que tem que ser resolvido e tem que se entregar ao senhor aquilo que ele tem direito. Qualquer cidadão tem direito. Eu vejo o Partido Comunista agora a dizer, eu ouvi ontem na televisão, o Partido Comunista a dizer que agora as pessoas têm que ter, até aos 39 têm que ter mais de 26 dias de férias, até aos 49 mais 27, mas um funcionário da Câmara Comunista está há 5 anos sem ter um dia de férias. Isto não é exploração do homem pelo homem. Mas que raio de defesa dos trabalhadores é esta? Portanto, Sr. Presidente, eu não vou alongar muito mais, nem vou falar mais. Fica aqui apenas a minha intervenção clara, que se nos próximos dias não houver decisões claras e concretas em relação à ajuda daquela pessoa, que está sob a sua responsabilidade em termos profissionais e mais, devia estar sob a responsabilidade também da ação social da autarquia, no sentido de o ajudar e de o levar e de ser feito aquilo que tem que ser feito, independentemente disso possa chatear alguém, que possa chatear alguém que esteja no mercado, que possa chatear alguém da família, que possa chatear alguém que queira as coisas de outra forma, há coisas que têm que ser feitas. Portanto, Sr. Presidente, eu estou muito atento à forma desumana e à forma, diria, exploradora e de escravidão como está a ser tratado um funcionário desta autarquia. Já não falo nos outros que estão encostados, que não trabalham, porque de facto não têm a cor do partido e, portanto, a Câmara pode pagar 2.000 euros por mês ou pode custar à Câmara 2.000 euros por mês a funcionários que estão sentados e que não têm nada a fazer e que
andam por aí porque, pura e simplesmente, são encostados. Portanto, é uma forma correta e não percebo. Eu via tantas questões em termos de sindicatos e dos verdes também, e essas entidades que são do partido, não os vejo de facto aqui a defender os trabalhadores e a defender todas estas questões, das questões do ambiente. E depois um dia também vamos falar dos processos disciplinares que foram levantados e que de facto já chegou à altura do senhor dizer que os processos acabaram e dar razão a quem de facto assume as coisas e também tem coragem de vir aqui dizer e quem tem coragem de falar. Isso é uma coisa que vocês não gostam, mas vão ter que ouvir. E vão ter que continuar a ouvir e possivelmente por mais anos, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito bem, é um sinal que vivemos em democracia e que cá estamos para nos ouvir uns aos outros. Para nos ouvirmos uns aos outros, até as coisas mais obstusas, a gente acaba por ter que ouvir e funciona assim a democracia. É só para dizer que eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade em ouvir. Tem dificuldade em ouvir, tem dificuldade em lidar com a vontade popular. Toda a argumentação daquilo que disse. Toda a argumentação daquilo que eu disse tem aqui. Tem dificuldade em ouvir os outros. Argumentação dessas barbaridades que o Sr. Herdeiro disse tem muito. Mas estava a acabar. Bem, vamos lá. Vamos procurar responder então, objetivamente, às questões. Em relação à última reunião de Câmara, não vou aqui fazer grandes considerações. Passou-se aqui depois uma alteração no final da reunião, na resposta ao município. Há aqui algumas coincidências. Normalmente é na intervenção deste município que o caldo entorna um bocadinho. Não sei exatamente porquê. O que eu vi, eu depois até acabei por me retirar, tive que ir rapidamente à casa de banho e quando regressei os ânimos estavam mais exaltados e interrompi a reunião, concluía e o que eu vi foi o Ministro constantemente a interromper de uma forma perfeitamente indelicada, indevida. Estamos numa reunião de Câmara, isto é um órgão que merece toda a dignidade, as pessoas que vêm assistir merecem-nos todo o respeito, portanto, e têm aqui, como foi dito, o vereador Pedro Gaspar, um exercício importante de participação, de cidadania, de acompanhamento da nossa vida política, mas devem um enorme respeito também ao órgão de Câmara Municipal, aos eleitos que aqui estão pela população de Alpiaça, portanto, e não foi o que eu vi, portanto, eu vi o município a interromper de forma indelicada o vereador, vice-presidente da Câmara, que até estava no momento até a dirigir os trabalhos, e a levantar-se e de dedo em risco a apontar ao vereador. Isso também eu vi. Portanto, não venham aqui a armar com teorias da santidade, porque isto aqui não pega. Portanto, a gente vê, estamos cá, somos crescidos, vemos o que se passa. E mais, a própria intervenção do público tem a ver, sobretudo, com a resolução de problemas concretos. A intervenção do público não se destina, ao contrário daquilo que se faz na maior parte das vezes, a vir rebater as posições, a reafirmar, a corroborar, a desmentir, não é? ou a infirmar aquilo que se passou durante a reunião de Câmara e que foi dito pelos diversos intervenientes. Também não é isso que se pretende com estas intervenções do público. Nem a lançar... é evidente, acho que todos somos inteligentes para perceber isso. Até porque depois era injusto para os seus vereadores, até porque as questões são colocadas ao Presidente e só o Presidente é que responde, se quiser. Não é? Não faz sentido. Portanto, a reunião decorreu, houve posições, e depois o que acontece é que muitas vezes os munícipes habitualmente intervenientes, ou o munícipe interveniente, vem aqui querer reabrir toda a discussão de Câmara, colocando questões ao Presidente da Câmara. Isto acontece com muita frequência, como todos sabemos. Mas tudo bem, não há problema nenhum. Cá estamos, é mais uma situação que temos que fazer frente. Depois, a rede de apoio ao consumidor endividado. Eu, de facto, tenho a noção de ter recebido essa documentação. Despachei isso, só para eu com saber para vermos qual é a possibilidade de intervenção da Câmara Municipal, no sentido também de apoiar esta iniciativa, sabendo nós que o apoio poderá ser apenas do ponto de vista logístico e abstendo-me eu aqui também de fazer considerações mais sobre as razões do sobreendividamento das famílias portuguesas. Isso levava-nos aqui a uma discussão
dificilmente sairíamos durante esta tarde, da qual dificilmente sairíamos durante esta tarde, não é? Portanto, as razões do endividamento, as razões pelas quais muitos portugueses, muitas famílias foram empurradas para estas situações. Portanto, agora, como é evidente, e no âmbito da sua intervenção, a Câmara estará disposta a colaborar em tudo aquilo que possa vir a poder atenuar estes problemas. Depois, as descargas na barragem dos Patudos. Esta questão foi colocada, não tenho nota ainda de haver resposta da APA. O que eu tenho é aqui uma nota explicativa das águas do Ribatejo, que eu depois iria ler aos seus vereadores relativamente a um conjunto de suposições que têm sido aqui colocadas, porque, de facto, são perfeitamente imprecisas, indevidas também, manifestam o desconhecimento de como funcionam as coisas e de como funcionam entidades que têm responsabilidade a todos os níveis, não é? Neste caso até uma empresa que incorpora a responsabilidade de todos os eleitos municipais destes 7 concelhos que servem, não é? E que a constituem. Portanto, aqui a responsabilidade ainda é mais acrescida e tem vários rostos que são os presidentes de Câmara, que são os eleitos nos órgãos municipais dos 7 concelhos das águas do Ribatejo. O que não quer dizer que não pudesse haver situações indevidas, ilegais, e aí tínhamos que intervir e teremos sempre que intervir para corrigir. Portanto, e é isso que fazem os presidentes de Câmara que têm assento nas águas do Ribatejo, é chamar a atenção para alguns aspectos que não estão bem, até porque, como eu disse, é a cara deles que acaba por estar na primeira linha quando se trata da assunção das responsabilidades. Depois leio aqui essa nota explicativa. Depois, em relação à ata, o que é que eu pedi ao vereador Pedro Espanha? A ata, eu não estive nessa reunião, como já referi, o que eu pedia era que o Sr. Vereador fizesse chegar de forma sucinta, né, dentro da filosofia, né, do resto do corpo da ata, fizesse chegar a proposta de alteração. Não é? É para isso que as atas são discutidas na Câmara, é para eventualmente serem alteradas se a maioria do Executivo entender. Portanto, não vamos lá com esta possibilidade ou obrigatoriedade de estarmos a ouvir constantemente as gravações. Se o vereador tem noção daquilo que disse, que me proponha, e nós incorporamos, e depois a maioria decide se integra ou não, e acho que, se foi dito, acho que ninguém terá nada a opor. Agora, como também já falámos isto várias vezes, não vamos estar aqui a transcrever as nossas intervenções, até porque para isso há a gravação em áudio e a gravação em vídeo, única em toda a região, possibilitada pela Câmara Municipal de Alpiace. Depois, intervenção na Avenida Maria Xavier. A informação acho que é objetiva, dá nota à população e sobretudo aos munícipes e aos munícipes, peço desculpa, aos moradores na rua. Os moradores têm estado envolvidos neste processo, e também foi-lhes entregue até diretamente em papel a informação. A informação dá nota daquilo que no essencial se pretende fazer. Havia algumas reivindicações. O problema já se arrastava há vários anos, tem a ver com o próprio crescimento das árvores que vão degradando os passeios, vão levantando a pedra seixo dos passeios e os lancios do passeio. Portanto, isso passa-se em vários pontos do concelho portanto, houve aqui uma articulação entre a Câmara e os próprios moradores e chegou-se àquela solução que é intervir. As árvores estavam algumas podres, ocas, secas, outras foram objeto de intervenções, enfim, agora no dia desta semana, ou da semana passada, os bombeiros tiveram que lá ir porque puseram qualquer coisa a arder nos buracos das árvores, exatamente para avançar rapidamente com a degradação das árvores. Não sei quem foi, se foi de propósito, imagino que sim. O que é certo é que
as árvores não estão em condições, são abatidas, vão ser substituídas por outras árvores do mesmo tipo, e os passeios vão ser regularizados, vão levar na mesma a pedra seixo, e depois vai haver um passadiço para facilitar também a mobilidade a quem tenha maior dificuldade, não é? Porque sabemos que os passeios em pedra, o seixo rolado, são pouco práticos, mas queremos manter essa estrutura, criando ali uma condição suplementar de mobilidade para as pessoas. Portanto, as datas do começo e do fim, Sr. Vereador, isso era muito bom se nós conseguíssemos. O Sr. Vereador vê-se que não conhece muito bem a situação ao nível do pessoal da Câmara Municipal de Algés e as dificuldades que é. Portanto, e o próprio quadro pessoal. Portanto, seria muito bom e seria muito fácil para nós se tivéssemos um outro quadro, uma outra condição para definir aqui claramente qual era o início e qual era o fim. Como não temos, não é fácil de fazer. Portanto, a lógica é, por razões que serão certamente evidentes, ou seja, interessa-nos a nós iniciar e concluir o mais rapidamente possível aquela intervenção. Sabemos, não sei se os vereadores têm interesse nisso, eu penso que terão também. Nós, por maioria de razão, teremos interesse, a maioria. Portanto, é isso que vamos tentar fazer. Não sobrecarregar as populações com problemas de mobilidade nesta altura. É claro. Portanto, não há aqui nada de estranho neste processo. Pelo contrário, se nós não avisássemos é porque não avisávamos, se avisámos é porque não devíamos ter avisado, porque é sui generis o comunicar. Portanto, isto é difícil pregar numa freguesia assim. É uma freguesia, é falar caminha. É uma freguesia, temos uma freguesia. Sempre tivemos uma freguesia. Por vontade dos senhores, já gente vê que é que leva para lá. Sim, senhor. Seriam os partidos que os senhores apoiaram e os partidos pelos quais se candidataram é que extinguiram freguesias. É que extinguiram milhares de freguesias e fundiram e não sei o quê. E sim, e queriam extinguir municípios. Estou a mentir. Eu estou a mentir. Continua a saber. A Troika. Foi a Troika. Tem um grande chapéu. A Troika. Mas nós estamos aonde? Estamos numa República das Bananas? Não estamos num país soberano, independente? A Troika. Foi a Troika, mas foi a Troika do PS, do PSD e do CDS. Essa Troika sim. Agora, então, somos um país soberano. O Sr. Vereador, não diga uma coisa dessa. A Troika. Foi os vossos partidos que extinguiram milhares de freguesias e mais. E eram esses partidos que queriam extinguir municípios. Não extinguiram municípios porque não tiveram condições para isso. Mas que à próxima oportunidade que tiverem e numa correlação de forças diferente, vão querer fazê-lo. E claro que nós sabemos todos que o nosso município, numa lógica destas, é daquele que está na linha da frente para ser extinto. Portanto, o que nós temos que fazer é... Não, é a minha culpa. Ó Sr. Vereador, o que nós temos que fazer é estar unidos neste processo, sempre que isto resultar. Está difícil de ouvir. Está difícil. Isto é que é o respeito pelos outros, cuidado. Eu não interrompi no início, só para dizer para não falar em situações pessoais. Está difícil. É difícil. E depois diz que eu estou a mentir. Eu estou ao Sr. Vereador, isto está atingido o limite. Portanto, obras no Jardim Municipal. Portanto, as obras estão a decorrer. Nós recebemos agora do Instituto do Património Cultural, da Direção-Geral do Património Cultural, um ofício a apontar para a necessidade de ter um arqueólogo, que era uma questão que já tínhamos aqui visto anteriormente na reunião de Câmara. Portanto, é um parecer, vale o que vale. Eu vou remeter isto para o gabinete técnico e para o gabinete jurídico da Câmara o que nós, se tivermos que ter um arqueólogo a acompanhar, temos um arqueólogo, como já aconteceu noutras obras, connosco já, em maioria na Câmara, em que foi necessário o acompanhamento arqueológico e depois o parecer arqueológico que integrou depois o resto dos trabalhos. Agora, de facto, a situação que o Sr. Vereador aqui referiu e que disse que era um boato, não é boato nenhum, portanto é uma realidade. O próprio centro urbano das vilas e das cidades é dinâmico, não é? Ao longo do tempo.
por baixo de cada camada há várias outras, enfim, e nós aqui até o povoamento não é assim tão antigo quanto isso, há sítios ainda onde essa questão se coloca com mais acuidade, mas o que é certo é que vamos procurar acompanhar isso da melhor forma, valorizando o que há para valorizar e desvalorizando aquilo que também não tem importância nenhuma. Não é? Aquilo que não tem importância nenhuma. Portanto, e há coisas dessas, eventualmente, que possam ali aparecer, que não têm, do ponto de vista arqueológico, nem do desenvolvimento do Conselho, qualquer interesse. Portanto, e acho que, do ponto de vista do acompanhamento dos trabalhos, isto tem que estar bem presente. Portanto, é o que vai continuar a acontecer. Depois, falou-se aqui de questões que não têm nada a ver com a Câmara, mas eu tenho que referir aqui dois ou três aspectos. Se há aqui uma força política que funciona perfeitamente, ou de forma perfeitamente aberta à população total, que promove a participação, procura estimulá-la, ganhar as pessoas à participação, divulga aquilo que faz, portanto, e faz as coisas de portas abertas, é o PCP e é a CDU. Portanto, foi sempre assim, continua a ser. Quer dizer, e em Alpiarça, a força política pela qual o Sr. Vereador Pedro Gaspar foi eleito, o PS, e a força política pela qual o Sr. Vereador Francisco Cunha foi eleito, o PSD, não chegam nem aos calcanhares daquilo que a CDU e o PCP fazem a esse nível. Aos calcanhares. Não estou a exagerar. Ao nível do estímulo para a participação. A chamar as pessoas a dar opinião. A integrar as opiniões e a divulgar aquilo que faz, com todos os defeitos que nós temos e insuficiências que também são, porque era bom que não houvesse e que era sinal que as coisas ainda funcionavam muito melhor, mas nem o PS nem o PSD chegam aos calcanhares daquilo que faz o PCP e a CDU e os seus militantes. Portanto, eu acho que estamos entendidos relativamente a isto. E mais, se os seus vereadores me querem atacar a mim, ataquem para aquilo que eu disse e para aquilo que eu defendo. E mais, ainda, a CDU, no PCP, as pessoas têm liberdade de exprimir, de dizer aquilo que entendem. Portanto, se isto não se passa convosco, é um problema vosso. Connosco é assim. E temos problemas, alguns, em divulgar aquilo que fazemos. Não, pelo contrário, coloca-se. Divulgamos, procuramos chegar às pessoas com aquilo que fazemos. Portanto, nós não fazemos aquilo, não temos aqueles processos da facada nas costas, da convocatória de reuniões eletivas para as comissões políticas, em que só são convocados alguns e que se esquecem os outros, que me parece que existe no vosso partido. No PSD aqui, acho que nem sequer isso existe, não há estrutura, não há reuniões, não há nada, está no café ou na casa de alguém, não sei. Agora, o PS ainda faz algumas dessas reuniões, mas aquilo que nos chegou é que faz desta forma. Que é, convida uns, esconde dos outros, evita que uns vão para irem outros e para fazer alguns dos golpes de tomada do poder interno. Portanto, nós não temos essa forma de trabalhar. Trabalhamos às claras, falando uns com os outros, respeitando todos. Os novos, os velhos, os menos velhos, os que têm muitas habilitações e os que têm poucas. Estimulamos a participação de todos e a opinião de todos. Não temos esses preconceitos. Portanto, não posso, de forma alguma, admitir, enfim, politicamente, claro, essas vossas posições. E mais, a questão, eu sou vereador. Isso é dar vontade de rir. Dá vontade de rir? Eu percebo que é vontade de rir. Eu percebo. Não. Sim. Sou vereador. Vamos todos almoçar. Não. Portanto, nós integramos todas as pessoas que vêm para o Conselho. Alpiarça é uma terra que sempre recebeu bem. Independentemente dessas questões partidárias. O que não falta é pessoas de todas as forças políticas que não são naturais do Conselho e que estão perfeitamente integradas, portanto não faz qualquer sentido. Todos nós temos familiares que nem sequer são de Alpiarça. Todos nós, eu tenho, por exemplo.
Manda bater com a cabeça no muro para sempre. Portanto, Não sei. há quem venha. Há quem venha. Isso foi uma surpresa para mim. Há quem venha de esteja acima e outros venham de esteja abaixo. Exatamente. Se sempre visto quem vem de esteja abaixo é bem. Não, quem vem de esteja acima já é pior. Estamos a brincar. Isto, as pessoas percebem, as pessoas percebem. Agora, quem falou não. de quem vem de esteja acima, de esteja abaixo. Pronto. Sr. Vereador, vamos lá. Podemos continuar a concluir, isto também não é matéria de importância. O que é certo é esta. Portanto, nós Câmara e nós, PCP e CDU, contamos com toda a gente, procuramos integrar toda a gente no nosso trabalho, no trabalho comunitário e, como é evidente, não temos nada a esconder, trabalhamos abertamente e procuramos, sim,